No ar, o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais novidades do universo das fundações e organizações do terceiro setor. E no programa de hoje vamos receber Camila Maria da Silva, coordenadora da área de nutrição da Associação Prato Cheio, que é nutricionista, pós-graduada em gastronomia funcional e MBA em gastronomia. Camila, 870 milhões de pessoas passam fome no mundo, número que representa 12,5% da população mundial. 2,5 milhões de crianças morrem todos os anos por desnutrição. E na contrapartida, a quantia anual de comida jogada fora pelos Estados Unidos e Europa poderia alimentar 3 vezes a população mundial no mesmo período. É um dado alarmante. Muito alarmante. E mais alarmante a gente pensar que tem tanta gente nesse planeta e ninguém faz nada para resolver isso. E é um item muito simples. Existe um excedente de alimentos em alguns lugares e a falta em outros. Por que não fazer uma ponte para interligar isso? Não seria o ideal que todos tivessem o que comer? Ter o direito a tomar café da manhã, almoçar e jantar é uma coisa universal. A alimentação é um direito universal. E por que alguns não têm esse direito? Cabe muito a nós tentar fazer alguma coisa, né? O que falta? Solidariedade, bom senso? Solidariedade, bom senso, a parte de logística. Como você consegue otimizar essa questão? Então, eu tenho muito alimento num lugar e eu tenho que levar para outro. Interesse. Até que pontos políticos têm interesse em realmente acabar com a fome das pessoas? Porque o alimento ele pode ser utilizado, às vezes, como moeda de troca. Quantas vezes não vemos aquelas notícias de, basicamente, eleições? Olha, teu voto vale uma cesta básica. Ele ganha um voto porque aquela pessoa tem fome. No momento que ela tiver fome, ela vai se vender para uma cesta básica? Não, é uma moeda de troca. Nossa, isso ainda acontece. Muito. Aqui em São Paulo, sobretudo no Norte e Nordeste. Mas aí o alimento, ele tem não só o papel de nutrir a pessoa alimentar, mas tem todas essas facetas que não permitem que todos tenham esse acesso. Então, também cabe muito a questões políticas, a questão política verificar essa problemática. Em relação ao Prato Cheio, como é que está o trabalho? Nossa, Prato Cheio, a nossa super ONG, ela vem como uma ferramenta para tentar otimizar essa questão, de levar esse alimento onde tem um excedente para um lugar onde existe uma falta. A gente consegue otimizar essa questão da logística a partir de alguns parceiros que realmente injetam dinheiro para a gente ir num sacolão com o nosso carro, coletar e já entregar nessas instituições. Como é que funciona o Prato Cheio? Vocês inicialmente vão no sacolão? Isso. Recolhem a comida? Isso. A Associação Prato Cheio ela trabalha no sistema de colheita urbana. O que é isso? Colheita urbana, você inicia um processo de coleta em um supermercado, um sacolão, um hortifruti, um distribuidor. O motorista vai até o local, faz a seleção desses produtos, monta cestas de hortifrutis e no finalzinho da manhã, início da tarde, ele já vai entregar nas instituições. Por dia, a gente consegue atender uma média de 7 instituições, complementando a alimentação delas com frutas, legumes e verduras. Custa caro esse projeto? Não. É muito simples. O nosso gasto atual, ele vem hoje, graças à nossa grande parceria com o pessoal da Elog, a gente não tem mais esse gasto com o transporte, que era mais ou menos 60% de tudo que a Prato Cheio conseguia ganhar através de doações. Hoje, o nosso gasto é com recursos humanos e com a compra de alguns itens de escritório para manutenção realmente do projeto. Então, a gente teve uma queda muito grande e estamos no momento de ampliar isso, né? Atualmente, a gente tem 47 instituições, mas com muita garra para chegar às 100, quem sabe, né? O que é necessário para ampliar esse trabalho que vocês realizam? Ajuda. Simples. As pessoas, elas teriam a Prato Cheio como um meio de estar ajudando, porque a gente tem expertise, a gente sabe onde buscar, o que fazer. Então, com a colaboração de empresas, de pessoas,
Gente que realmente quer mudar a realidade e tem essa consciência que todo mundo tem direito de ter comida no prato. Quanto custa o projeto realizado pela Prato Cheio? Olha, atualmente, nosso gasto mensal gira em torno de 6 mil, 7 mil reais. É um projeto muito barato, mensalmente falando, graças à parceria com a logística. Porque em logística, o ano passado, que a gente não tinha parceria com a Elog, chegávamos a gastar uma média de também 7 mil, 6 mil por mês. Essa quantia de 6, 7 mil reais que vocês gastam, vocês atendem quantas instituições? Você me disse 47. 47? 47, toda 47 semana. instituições com 6, 7 mil reais. Isso. Isso equivale a atender quantas pessoas? Mais de 7 mil. Muita gente. E o nosso trabalho não é só doar o alimento. Isso é muito simples, muito assistencialista. A gente é totalmente contra essa proposta. Nosso trabalho vai além disso, na parte de educação nutricional, ensinando essas instituições a buscar seus próprios parceiros. Às vezes ela tem um sacolão do lado e não sabe como fazer a abordagem, como montar um projeto. A gente trabalha nisso também. Ela tem que ser autossuficiente. A gente trabalha ensinando como utilizar melhor o alimento. O alimento, ele pode ser utilizado sim 100%. Por que eu não posso utilizar a casca da abóbora e a semente da abóbora? A quantidade de vitaminas e nutrientes que tem ali é quase maior do que o próprio fruto, do que a própria abóbora, laranjinha, bonitinha. Então a gente ensina a otimizar esse produto para que eles consigam oferecer para aquela população atendida muito mais benefícios. Benefícios que estavam indo para o lixo, sem uma orientação devida. Falta informação para a população de baixa renda. A gente sabe hoje que dados revelam que as pessoas estão ficando mais gordas, né? Sim, na periferia, sim. estão ficando mais obesas, exatamente porque não tem informação de qual alimento que é melhor, qual é o alimento calórico que é melhor, Sim. né? Hoje a gente tem um quadro muito interessante que mostra que a população, ela vem tendo dinheiro na mão, ela tem poder de compra. A gente percebe pelos estudos que as classes C e D, elas viraram alvo de grandes empresas, seja de eletrodomésticos, alimentos, porque elas têm dinheiro na mão. E elas não têm uma coisinha simples chamada cultura para compra. Então, será que ela sabe fazer a escolha certa no mercado? Entre um refrigerante e uma dúzia de laranja, o que ela vai escolher? O refrigerante, muitas vezes. Porque ela fala assim, eu nunca tive a oportunidade de ter um refrigerante na minha mesa, agora que eu tenho dinheiro eu vou ter. Mas será que realmente faz bem para ela? Aquela laranja não ia servir para fazer, 2 litros de suco e não teria muito mais benefícios que aquele refrigerante? Então falta essa questão da cultura, da educação, falar para você o que é melhor, o que é saudável. E o saudável não é caro, o saudável é barato. O problema é que ela é estimulada por uma alimentação que só ajuda a indústria da alimentação, né? Sim, sim. Mas isso é interessante porque pensando nos Estados Unidos, que é um grande exemplo da linha dos fast foods, hoje em dia eles estão retornando à linha do slow food, que é aquela alimentação mais saudável, mais natural. Porque eles perceberam o mal que eles fizeram para a população. O Brasil está ainda nesse estágio de, não sei se isso vai realmente fazer mal, mas a gente já tem essa certeza. E a população ainda não tem essa noção. Cabe a gente trabalhar isso. Vou interromper você para a gente fazer o intervalo e voltaremos dentro de instantes. Aguardem. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Aqui no Brasil, somente com a comida que jogamos fora todos os dias no país, daria para 1/5 da população tomar café da manhã, almoçar e jantar. Só em São Paulo, 1.000 toneladas de alimentos vão para o lixo todos os dias, desperdiçados. É um absurdo, não? Muito. E é aquilo, a gente realmente rasga dinheiro e joga no lixo. Afinal, você comprou aquele alimento que foi pro lixo, não é verdade? Não é dinheiro, você não pagou, ninguém te deu. Então as pessoas não têm essa consciência do gasto que elas têm.
a partir do momento que elas jogam esse produto no lixo. Então, por que eu não posso economizar na minha compra, fazer uma compra consciente e aquele dinheiro que sobrou, eu faço uma viagem? Que tal? Não é uma proposta? É uma proposta interessante, Camila, mas a questão é como sensibilizar e conscientizar a população de baixa renda. Simples. A população ela tem que entender que a compra que ela tem que fazer tem que ser suficiente para o período que ela determinou. Então, se na casa dela ela faz compra semanalmente, então o que ela comprar tem que conseguir atender as necessidades dela durante aquele período. Então, não adianta você aproveitar aquela super promoção de batata na quarta-feira. Será que ela vai conseguir consumir 10 quilos de batata em uma semana? Às vezes não. Então, o que ela vai ter? Eu tive um lucro porque a batata estava 49 centavos. Mas será que ela não vai ter um prejuízo porque ela só vai conseguir utilizar 1 quilo e jogar 9 no lixo? Elas têm que ter essa consciência, porque isso afeta diretamente a renda familiar. E, além de comprar, elas têm que saber armazenar esse produto. No momento que você faz não só o armazenamento, mas o transporte, por que você tem que deixar as coisas mais pesadas no fundo do carrinho? Para que elas não amassem as mais leves. E assim você evita uma perda futura. Por exemplo, o caqui. Daqui a pouco a gente está na época do caqui. Você vai comprar o caqui e a batata. Você compra a batata, que é um alimento muito mais resistente, e coloca o caqui em cima. E evita que exista um contato. Caso isso aconteça, o que vai amassar o caqui? E o caqui vai para o lixo. Graças ao quê? Um mau transporte. Quando você chegar na sua casa com esses produtos, coloque na geladeira. Evite que eles fiquem em temperatura ambiente, porque deixando em temperatura ambiente, você diminui o tempo de vida deles. Então, você fala, mas eu comprei a banana, ela já estava super madura. O que eu vou fazer com a banana super madura? Eu vou jogar no lixo? Eu não gosto de comer ela assim. Faz um doce, uma geleia, faz um bolo. Olha que opções. São opções interessantes, mas tem muita gente que não tem geladeira. E aí, o que a gente pode fazer? O doce é um ponto interessante, porque o açúcar, ele serve como um conservante. Então, aquele produto não precisa de refrigeração. Então, assim, se ela comprou com uma certa quantidade e decorrente do clima, essa banana amadurecer um pouco mais rápido, ela vai utilizar o açúcar como conservante. E aí, aquele produto vai durar mais tempo. Melhor do que ela pegar aquela banana madura e jogar no lixo, falando, eu não tenho geladeira e também não consigo utilizar. Ela criou um novo produto. É interessante isso. Por exemplo, existe a mandioca, que tem um grande valor nutritivo e que não interessa à indústria da alimentação divulgar isso. Como é que você tenta incorporar esse alimento, a mandioca, que é muito barato, na alimentação da população de baixa renda? A mandioca, ela é muito consumida na região norte e nordeste, pouco consumida na região sudeste e sul. Então, trabalhar essa questão da cultura. O que eu posso fazer com a mandioca? Quais são os derivados dela? Eu posso substituir meu pão branco por uma tapioca no período da manhã, por exemplo. Eu consigo muito mais nutrientes e tem algumas dietas que elas têm que ser isentas de glúten, que é uma proteína que você encontra no pão, no macarrão. Utilizar a mandioca é uma excelente opção, porque ela não contém essa proteína. E algumas pessoas que têm essa intolerância, elas não consomem mesmo. Então, por que não colocar isso como uma opção? Já falamos do café da manhã. Exemplo do almoço. Que tal fazer um escondidinho de mandioca? Com o que eu tiver. Um escondidinho de mandioca com carne moída. Às vezes a mandioca está bem mais barata que a própria batata. Uma ótima opção. E vamos fechar o jantar? Que tal uma mandioca cozida, simples, para acompanhar o meu bife ou o meu franguinho, por exemplo? Você conseguiu tirar, às vezes, aquele arroz, aquela batata, aquele pão da tua dieta e colocar um alimento típico aqui do Brasil, que, estando na época, é muito barato. A carne de soja é boa também? Então, porque a carne é uma proteína texturizada de soja. Ela não é muito boa, gente. Não é boa. Eu vejo que você está relutante. Não é boa? Mais ou menos. Para quem não consome carne, ela é uma ótima opção, realmente. Ela não é uma grande fonte de proteína, como a carne, mas ela é uma opção. Ela sendo bem feita, ela consegue ter uma boa aceitação. Existe, inclusive, até uma instituição que nós atendemos de moradores de rua, que ele instituiu o dia da alimentação sem carne. E geralmente o que eles servem aí? Essa proteína texturizada de soja. Tem uma aceitação interessante, porque eles servem em formato de carne moída com molho. Mas assim, para a população que ainda não tem um contato, que não sabe a ferramenta de preparar esse produto, tem uma baixa aceitação. Não é o ideal, você não recomendaria? Não. A carne bovina, de aves, de peixes ainda é melhor. Falamos do café da manhã, do almoço e do jantar.
Esses exemplos que você deu, quanto uma família gastaria por dia? Você pegando na época da mandioca, a mandioca chega a custar por volta de 59 centavos o quilo. E ela rende muito. Então, pensando, porque essa mandioca ela vai ter que ser trabalhada para ela virar farinha para tapioca. Uma família, ela gastaria uma média de R$5, mais ou menos, R$5 a R$6. R$5 a R$6 no café da manhã, no almoço e no jantar? Sim. Já pensando que eu estou utilizando uma quantidade de proteína para esses escondidinhos de mandioca, mas uma quantidade um pouco menor, porque a carne ainda é um item muito caro aqui no Brasil. Mas seria esse trabalho que vocês realizam no Prato Cheio, vocês têm cartilhas, como é que é a sensibilização, não só em relação às entidades que estão coligadas com o trabalho que vocês realizam, mas diretamente na população? A gente trabalha com as instituições. Então, a gente entra na comunidade por meio da instituição. Estando na instituição, a gente consegue criar palestras, oficinas com a comunidade. Então, eu consigo trabalhar com a mãe da criança que que coloca seu filho naquela creche, com o pai que vai lá buscá-la. Então, a gente consegue difundir as ideias, os conceitos da Prato Cheio a partir do apoio das instituições que nós atendemos. Então, é uma grande rede. Então, a gente ajuda a instituição nos ajuda a ajudar a comunidade. A indústria de alimentos não incentiva o desperdício? Não são todos os alimentos que têm embalagens pequenas? Veremos isso depois do nosso intervalo. Aguardem. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. E no bloco anterior nós conversamos sobre esse trabalho que vocês realizam de sensibilização, quando vocês entram na comunidade através das instituições que são coligadas, né? Isso, nossas parcerias. Enfrentaram muitas resistências? Muitas, porque as pessoas têm alguns vícios de manipulação. Por exemplo, ela tem a batata inglesa. Ela tem uma certa resistência em utilizar a casca da batata. Ou por que uma batata assada é mais saudável que a batata frita? Porque não adianta você só ensinar conceitos básicos, você tem que trabalhar com a saúde dessa população. Você tem a oportunidade. Então, por que eu não consigo montar um programa para diminuir o consumo de frituras naquela região? Ou a utilização dessas partes são riquíssimas em fibras e a gente sabe que a população tem baixo consumo de fibra. Então, colocar isso, mostrar o benefício é complicado, mas quando a gente consegue, a gente vê resultados fantásticos assim, na comunidade. Fala assim, nossa, eu consegui fazer uma geleia com a casca da abóbora e ficou delicioso, eu faço sempre. Então, não deve ser fácil, mas trabalhar com mudança de hábito é uma coisa complicada. Sim, especialmente quando você tem toda a mídia falando compre um industrializado, consuma um alimento congelado. Você trazer essas pessoas para o alimento in natura e falar que ele é melhor é muito difícil, porque a gente lida com pessoas que não têm tempo de preparar, que às vezes não conhecem essas técnicas. Então, mostrar que é simples, barato e fácil é difícil, mas quando elas aprendem, elas amam. A indústria de alimentação, ela contribui para o desperdício? Contribui. Às vezes, na vertente de embalagens super, hiper, mega gigantes, que a pessoa não vai conseguir comer, ou às vezes oferecendo um produto que é muito barato, mas ela não consegue explicar para a população como ele deve ser utilizado, desde a questão de como mostrar as informações nutricionais daquele produto. Então, ela vende um produto que é rico em ferro, por exemplo, mas quando você vê o rótulo ele não é tão rico, mas a pessoa compra com esse benefício e ela descobre e ela joga fora. Então, falta informação e falta uma clareza entre esse Falta informação não só para a população de baixa renda, é para a população em geral. Sim, sim. Porque está lá no produto, 400 gramas, é isso que nós precisamos? Depende do produto? Depende do produto. Depende de você. Você vende meio quilo de uma massa, sim. É meio quilo que é necessário num almoço? A ideia é interessante, realmente, o fracionamento real
desses produtos. Mas aí a gente entra num outro viés problemático, a geração de resíduos dessas embalagens. Então, por que não pensar numa embalagem biodegradável, que agrida menos o meio ambiente? Você teria, sim, aquela porção individual para o seu consumo, não ocorreria desperdício, e teria uma embalagem que não causaria problemas para a natureza. Esse seria o panorama ideal. A pergunta é, essas embalagens custam mais caro? Para a indústria custa, porque assim, se ela fizer uma embalagem tamanho família, ela tem um custo que seja de R$2. Quando ela faz uma embalagem pequena, que vai atender mais ou menos uma pessoa, ela vai gastar R$1. Aquela embalagem família, ela serviria para 5 pessoas. Mas, em contrapartida, a indústria percebeu isso. Por quê? As porções individuais, elas são mais caras comparadas às porções familiares. Justamente por isso, ela já embutiu esse prejuízo no bolso do consumidor. Ou seja, a gente utilizar a embalagem que é boa para a natureza vai custar mais caro e vai ser repassado o custo para o consumidor. Até que não, assim, as embalagens atuais, elas têm essa problemática mesmo de serem mais caras. As embalagens biodegradáveis, geralmente elas já vêm de resíduos recicláveis, tratados. Então ela acaba sendo mais barata, porque a matéria-prima... Então ela não vai custar mais caro. Você disse que ela custa mais caro? Não. A embalagem atual, ela custa mais caro. A atual custa mais caro. Aquela que demora 200 anos. Se você fazer com material reciclado, ela vai custar mais barato. Sim. Especialmente fazendo em larga escala. E aí você optando por alimentos calóricos que são importantes para a população de baixa renda, aí você tem um custo da embalagem mais barato e tem os alimentos que seriam ricos, né? Sim, você percebe muito isso, por exemplo, na Europa, que os alimentos, eles são vendidos em porções individuais, eles são mais baratos, porque já tem todo um tratamento em relação àquela embalagem que vai ser jogada no ambiente. Muito bem. Em relação à população em geral, os adolescentes que consomem hambúrguer, cachorro-quente, Coca-Cola e fritas, a médio e a longo prazo caminham para a obesidade. Como sensibilizá-los de que essa não é uma alimentação sadia? Olha, se eles comem, eles são estimulados por alguém, que são os adultos. Então, assim, é importante começar essa sensibilização junto a esses adultos, porque às vezes alguns adolescentes eles não têm poder de compra, como as crianças. Quem dá o dinheiro, quem banca essa alimentação não saudável são esses adultos. Então a gente tem que começar essa sensibilização junto aos adultos. Com os pais. São os pais. Mas os pais não consomem, né? Mas já consumiram em algum momento e estimulam indiretamente esse tipo de consumo. Então, assim, trabalhar isso dentro de casa reflete que aquele adolescente, ele vai melhorar sim a alimentação. Porque será que ele come um hambúrguer fora de casa? Por que ele não come um hambúrguer dentro de casa também? Será que a mãe dele não compra aqueles hambúrgueres congelados e deixa na geladeira? Houve uma mudança de hábito nos últimos anos, né? Antigamente se comia mais em casa, hoje se come fora, né? Sim. Esse é um problema também, né? Sim, mas aí cabe a esse grupo, que é o grupo familiar, que está mais próximo, que ele vai ouvir, com certeza, mais, falar, olha, se você vai comer fora, faça uma escolha saudável. Eu não estou proibindo você de comer o seu lindo hambúrguer, mas em vez de tomar um refrigerante, que tal um suco? Também não estou proibindo você de tomar o seu refrigerante. Você pode tomar o seu refrigerante e comer uma bolacha integral, por exemplo. Você tem que balancear isso. Nunca proibir. O que é proibido é mais gostoso, reza a lenda. Então as pessoas elas querem continuar fazendo essas coisas proibidas. Não, você pode, mas com limites, com algumas regras. Uma outra situação é em relação ao desperdício. A população joga fora os alimentos por não saber conservá-los. Quanto tempo podemos manter o arroz na geladeira, congelar o feijão? Alguma dica de conservação que você poderia dar para os telespectadores? Sim, claro. Tanto da parte de conservação como de como reutilizar esse alimento de uma forma mais prazerosa. Todo alimento que ele é pronto, depois de frio, ele tem que ir diretamente à geladeira, porque em temperatura ambiente começa a proliferação de vários micro-organismos. Na geladeira, como que você pode fazer? Um arroz pronto na geladeira, ele pode ficar uns 2 dias no máximo. E se eu congelar? Que tal? Eu congelo 30 dias. Olha, eu vou ter o meu arroz congelado durante 30 dias. Mas eu não como arroz. Não perde o valor nutritivo? O arroz, ele perde o valor nutritivo assim que ele sai da roça. Existe sim uma perda, mas a gente fala assim, é melhor ter um pouco de nutriente do que não ter nada. Então assim, é melhor ele continuar consumindo aquele arroz, feijão conservados no freezer do que comer um hambúrguer.
ele vai ter esse benefício. E como que você vai fazer esse processo de congelamento? Você vai congelar a sua porção. Então, se você come 2 colheres de arroz, coloca naquele potinho 2 colheres de arroz e congela. Porque quando você for descongelar, é a tua porção, você não vai jogar nada fora. A mesma coisa a gente faz com o feijão. O feijão ele também vai durar uma média de 30 dias na geladeira. Também coloque como a sua porção. Ah, mas sobrou arroz, o que eu faço? Que tal uma pizza de arroz? A massa feita com o arroz que sobrou, recheada com uma mussarela, com um presunto, um legume. É uma ótima opção também, que você não vai estar jogando esse produto no lixo e vai tendo uma preparação diferente, porque comer arroz e feijão todos os dias às vezes enjoa. Mas que tal mudar um pouco o cardápio com o que a gente tem no congelador? É verdade. Fechando nossa entrevista, prato cheio. Quais as aspirações da Prato Cheio? Como é que você vê a situação da alimentação equivocada que nós temos aqui? A sua expectativa para que esse ambiente mude? Enfim, fechando o programa, o que você diria para o telespectador? Olha, telespectador que também acredita numa mudança de hábito, tem que apoiar atividades como a nossa. Então, que tal você fazer apoiar uma instituição, você acreditar que a tua atitude é sim fundamental para melhorar a vida de tantas pessoas que necessitam simplesmente de alimentos no prato. A Prato Cheio, ela vem trabalhando com isso. A ideia é, com o apoio dos espectadores, das empresas, aumentar o número de atendidos para que a gente consiga, assim, minimizar os efeitos da fome e ter uma população saudável aqui no nosso país. Quem quiser fazer alguma doação, você pode deixar o seu endereço? Claro, por favor. Eletrônico? Vou passar o site, porque lá você vai encontrar informações sobre a ONG, as nossas super receitas, inclusive a da pizza de arroz. Você vai entrar também? Claro que sim. Muito bom. Não sei se eu vou gostar, mas... Ficou pizza de arroz. maravilhoso. Verdade. Se você preparar, eu vou tentar. Combinado. Então, www.pratocheio.org.br. Lá você vai encontrar formas de como nos ajudar. Venha ser voluntário, venha participar e fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado pela entrevista. Obrigada. Vamos agora para o quadro Personagens do Terceiro Setor. Que é uma organização que está presente em 19 países na América Latina, trabalha no Brasil desde 2006 e aqui a gente já trabalhou com 1.309 famílias com a construção de moradias emergenciais. Agora em abril de 2013 a gente começa os planos de habilitação social, que são planos de desenvolvimento permanente nas comunidades, como saúde, educação, geração de renda, e a gente pretende continuar se expandindo para todo o Brasil, chegar nas comunidades, nas favelas mais precárias do país, para que essas famílias tenham oportunidade de se desenvolver, para que a gente possa gerar consciência nos jovens e, se possível, incidir em políticas que possam também resolver essa situação. Meu nome é Júlio Lima e eu faço parte do Terceiro Setor. Muito bem, agora você conheceu mais um personagem do Terceiro Setor. Muito obrigado novamente pela entrevista, foi um prazer revê-la. Eu que agradeço. E eu aguardo a sua pizza de arroz. Ela virá quentinha. Não engorda? Todo alimento engorda, mas ela chegará saborosa e bem quentinha. Espero. E chegamos mais ao final de mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Se você quiser mandar sugestões, tirar dúvidas, sugerir convidados, encaminhe uma mensagem para o e-mail que aparece na sua tela. Queremos saber sua opinião. Obrigado pela audiência e até a próxima.